Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Oração a um homem público. Que todo homem público saiba honrar sua função na compreensão de que o poder é passageiro e fugaz, mas que uma única atitude sua pode ser permanente e prejudicar milhares ou milhões de pessoas por dezenas ou centenas de anos. Que todo homem público possa discernir a diferença entre o poder da comunicação e a comunicação do poder, para que a humildade seja sempre sua bússola, orientando o norte a seguir. Que todo homem público carregue em seus olhos as lágrimas das pessoas mais simples, das vidas mais simples, para que a sua visão não se embace pelas névoas da vaidade e o sorriso enganador da fama. Que todo homem público não se vanglorie nas vitórias, não se encante com as glórias, nem se perturbe pelo esquecimento, no entendimento de que nenhuma placa de homenagem ou discurso de reconhecimento pode substituir a alegria da missão cumprida. Que todo homem público não seja apenas o gerúndio da intenção, mas o imperativo da ação no comprometimento com as necessidades prioritárias, notadamente dos que mais dependem das ações públicas. Que todo homem público, ao tomar suas decisões, tenha a inteligência que lhe possibilita a razão, sem olvidar da sensibilidade que antecede a tudo o que permeia o humano. Que todo homem público não use a retórica para alcançar a subserviência do outro, não se comprometa com o que não possa cumprir, perceba a transparência como um dever e a dignidade como o direito de todos. Que todo homem público, enfim, tenha espelhado na mesa do seu gabinete o pó das ruas sem asfalto, o sangue dos bairros sem saúde, o quadro negro das crianças sem escola, para que a sua caneta carregue sempre as tintas da integridade e da luta contra as injustiças sociais. Assim seja. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 12 de agosto de 2013, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, onde quer que você esteja. Hoje, mais do que sempre, eu sempre convido você a participar desse programa. Hoje eu vou intimá-lo, principalmente você que é cidadão aqui em Poços de Caldas, né, que está aí percebendo o que está acontecendo em Poços de Caldas, em todo o Brasil, enfim. Você que acompanha a cidade, você que torce para que ela cresça em desenvolvimento e qualidade de vida, eu acho que hoje a sua participação ela é necessária, é essencial. Então eu conto com ela pelo 37216955 ou através do nosso endereço eletrônico jornalismo@tvpox.com.br. É que hoje vamos entrevistá-lo, né, acho que é a segunda vez nesse ano, o prefeito de Poços de Caldas, Heloísio Lourenço. Então, Heloísio Lourenço é o nosso entrevistado, nosso entrevistado, e você vai ligando e participando deste programa, deixando seus questionamentos, suas perguntas, aquilo que você pensa sobre o desenvolvimento de Poços de Caldas. Heloísio, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Queria mandar um abraço já nessa abertura aqui para minha mãe, dona Ana Rodrigues de Oliveira, que está completando 96 anos, né? Não é fácil ter essa trajetória. E também parece que hoje um filho seu faz aniversário, para a gente começar um programa. Aliás, ontem teve o Dia dos Pais, parabenizando ao Heloísio e a todos os pais. E também o seu filho hoje faz aniversário. Boa noite, Heloísio, obrigado pela sua presença. Boa noite, William, boa noite aos telespectadores da TV Poços. Realmente, hoje é aniversário do Pedro, né? E o Pedro é o meu primeiro filho, o primogênito, está fazendo 17 anos. Hoje também uma idade boa, né? Uma boa idade. Eu me lembro perfeitamente quando eu tinha 17 anos, em plena preparação para o vestibular de odontologia lá em Alfenas, estudando muito. Então, certamente na minha vida nada foi diferente, né? Estudei a minha vida inteira, então eu me lembro muito disso, foi muito marcante e é uma boa idade. Então, parabéns ao Pedro também, que está lá completando seus 17 anos e que Deus dê a ele sempre
um bom futuro e que ele se esforce muito para merecer esse bom futuro. Luiz, eu estava vindo para cá e pensando, claro, como esse programa aqui a gente não tem, e as pessoas dizem, você vai com perguntas prontas. Não existem perguntas prontas como não existem as respostas prontas, é claro. Então eu estava vindo para cá e observando a cidade, falando, como é que eu vou começar? E é sempre um questionamento, como é que você começa um programa, né? Mas eu pensei exatamente numa situação que a gente vê aqui em frente à TV Postos, que é a questão da terceira via da João Pinheiro, que é uma situação que todo mundo comenta já há algum tempo, e eu queria saber qual é a sua posição, como é que a administração está tentando ver essa situação, inclusive as soluções para isso, né? Porque foi um problema que você herdou, mas de qualquer maneira que afeta o município. Claro, é um grande problema, inclusive, William, porque hoje ele divide opiniões, né? Então, divide opiniões no sentido de que houve, no entendimento da população, e eu digo no entendimento porque a gente não tem, tecnicamente, nada que indique que isso realmente aconteceu, porque antes de que se fizesse a mudança, não houve realmente também uma memória técnica, por exemplo, de quantos carros passavam, o tempo que se levava para percorrer o trecho. Então, a gente não tem esse dado. Obviamente que agora a gente continua não tendo, então, um comparativo, mas as pessoas entendem, as pessoas que usam com frequência, entendem que a terceira faixa realmente ela fez com que melhorasse o trânsito aqui na João Pinheiro. Mas, obviamente, que alguns problemas são visíveis, né? Uma delas é que a terceira faixa é a faixa pela qual trafega o ônibus e ele não tem espaço para parar. Então, o ônibus acaba parando numa faixa de rolamento e isso não é correto. Muitas pessoas que usam, obviamente que o estacionamento dos dois lados da João Pinheiro, em alguns pontos, ele é sobre o passeio, porque a calçada é mais larga e também não é uma forma correta de se estacionar. E naqueles locais onde a forma correta, 45 graus de estacionamento, quando as pessoas vão fazer a manobra de saída do estacionamento, também é um momento muito perigoso, porque você já está praticamente na via em que está o rolamento. Então, esse é algum dos problemas. Aí o que nós fizemos, né? O pessoal nosso foi levantando. Inicialmente a ideia era que realmente a gente voltasse à faixa, mas aí nós começamos a perceber que o apelo para manutenção da faixa também era muito grande, né? Embora a gente tenha a questão da segurança sempre vindo em primeiro lugar. Então agora finalmente, quando o Coronel Lima veio para o posto da Defesa Social, e lá é onde está o trânsito, nós pedimos a ele que realmente fizesse, ele é um especialista nessa área de trânsito, inclusive, um levantamento da João Pinheiro de quais as possibilidades, e uma delas até que sugeri a ele foi que a gente medisse a via e a gente identificasse alguns pontos da João Pinheiro onde a gente pudesse fazer um bolsão de estacionamento para o ônibus, e fazendo esse bolsão, então, aí nós não precisaríamos retornar à faixa, a terceira, ou seja, nós manteríamos a terceira faixa, mas resolveríamos um dos principais problemas, que é a parada de ônibus. E seguindo esse bolsão, outros bolsões para estacionamento, que aí deixaria de ser 45 graus, o estacionamento lateral mesmo, e aí a gente resolvia o problema das pessoas que, na hora que a pessoa vai sair da vaga de 45 graus, que também tem esse problema. Então, o pessoal está lá medindo, está fazendo os cálculos para ver o que a gente vai ter de estacionamento e a possibilidade da construção disso, levando em consideração também um gasto menor, porque os bolsões do ônibus não seriam tantos bolsões, a gente não gastaria tanto recurso nesse momento, que o recurso nesse momento anda escasso. Logicamente, que dentro da nossa proposta de mudança nas vias, de reorganização e de requalificação das vias, de um projeto que a gente apresentou lá no PAC 2, Ministério das Cidades, existe toda uma requalificação da via, mas aí sim com bastante recurso e aí completamente diferenciada. Mas enquanto não se tem recurso, essa seria uma saída viável que essa semana mesmo eles devem estar me apresentando, e dando certo, a mudança vai ser essa. Então, além de tudo, atenderia aí a Lei Federal de Mobilidade Urbana, né, que prevê aí essa questão do transporte coletivo como prioridade. Então, isso seria essa intenção também. E já que nós estamos falando aqui dos problemas que estão aqui em frente da TV Posto, eu queria citar uma herança que você também ganhou, né? Tem heranças positivas, tem outras nem tanto, mas que é a questão do monotrilho, que aqui está, que é inclusive foi matéria da revista Exame nessa última semana, falando sobre isso. E, inclusive, eu olhei a revista Exame e tem um problema na revista que diz que aquilo é uma obra ligada a um custo público. Não é, porque é uma obra de cunho particular, né? Mas, de qualquer maneira, é um problema que a população vem enfrentando há anos. Como resolver um problema deste tamanho, né? Pois nós assumimos essa situação do monotrilho lá com uma solicitação jurídica de que se fosse feito, então, um laudo pericial
por engenheiros da obra do monotrilho. O questionamento que se quer ter é o seguinte: se há segurança hoje nessa estrutura que está aí, ou se essa obra oferece risco para as pessoas. No ano passado, não sei se no ano passado ou no outro ano, quando foi feita essa solicitação desse laudo, alguns engenheiros nossos das obras foram percorrer o trecho e ao final eles fizeram um relatório dizendo que não são competentes, no sentido, não é no sentido pejorativo, sim, mas no sentido próprio mesmo da palavra, para dar o laudo sobre essa. Não são competentes e nem tinham naquele momento instrumentos necessários para dar esse laudo a respeito da segurança da obra. Então agora, nós assumindo, nós estamos então buscando as instituições que podem realmente nos dar esse laudo e a partir desse laudo a gente tomar as decisões em relação ao monotrilho. Lembrando sempre que é uma atividade particular, é uma obra particular, embora com uma concessão do município, né, usa o espaço que é um espaço público, mas obviamente, se esse laudo ele vier a dizer que realmente essa estrutura oferece risco para as pessoas, William, a gente não teria dúvida nenhuma e problema nenhum em partir para demolição ou informar os donos de que teriam que demolir essa obra. E também, né, estamos abertos a propostas, estamos abertos a solicitações, vez por outra eu viajo e o pessoal me pergunta muito sobre o monotrilho, né, e quais as condições de engenharia. Conversando recentemente com o Dalmo, que é o nosso procurador jurídico, e o Dalmo disse que está buscando também uma outra resposta além da viabilidade, da segurança disso, que é a viabilidade de que esse empreendimento tenha viabilidade física para funcionar. Porque até isso já nos passaram, que algumas curvas que ele faz, principalmente ali passando o relógio floral e depois virando ali na onde sai o bondinho, o teleférico, que aquela curva inviabiliza qualquer tipo de transporte que vá se colocar nesse local. Então também, identificando essa afirmação, a gente vai ter que dar um jeito no monotrilho, porque se é uma obra inviável do ponto de vista físico, para que ela atenda aquilo que ela foi criada, não há motivo dela ficar por ali. E, logicamente, se ela oferece segurança para as pessoas, também não há motivo de estar onde está. E é importante também a gente citar que o contrato que efetivou essa construção também foi mal feito, vamos dizer assim. Exatamente. Não é? Foi um contrato que não determinou uma série de situações que hoje não se pode fazer uma interferência no monotrilho se não for de uma forma legal, até para... que por é isso que nós estamos buscando as informações jurídicas para que a gente tome a decisão em relação a isso. Como eu te disse, tanto do ponto de vista, eu gostaria muito se amanhã os proprietários chegassem lá e nos oferecessem uma situação que fosse a solução para o monotrilho, ou colocar em funcionamento, dar um jeito no monotrilho, porque eu acho que seria uma distinção para a nossa cidade ter ou transporte de massa ou como transporte turístico essa criação que foi feita. Mas se não for possível, eu acho que a gente tinha que realmente remover dali, porque realmente é complicado, enfeia muito a cidade, e não tendo serventia, né, vamos dar um jeito nisso. O Rubens Caruso ligou para a gente, o jornalista, obrigado. O Rubens mandando um abraço aqui para minha mãe, muito obrigado também. E ele pergunta, né, a pergunta dele, qual foi o momento em que parou e pensou, e abre aspas, nossa, e agora? E percebeu a encrenca em que se meteu, segundo o Rubens Caruso. O Rubens Caruso é um grande amigo, um abraço a ele. Ô Caruso, eu não pensei nisso não, rapaz. O tempo inteiro, a minha vida inteira eu enfrentei grandes dificuldades e grandes desafios. E o meu jeito de pensar e de ver as coisas é de tentativa de resolução. Uma vez ganha, quer dizer, o nosso primeiro intento era ganhar a eleição, passou essa fase, meu amigo, dali para frente é pensar na frente, montagem de governo e tal. Até hoje ainda não pensei nessa encrenca, não. É uma situação muito boa ser prefeito de Poços de Caldas e eu não me arrependo nem um minuto de ter sido candidato e muito menos de ter ganhado, lógico, né? Então eu devo isso ao povo de Poços de Caldas e a única coisa que eu posso fazer é realmente trabalhar para agradecer os votos que tive e para mostrar para o povo de Poços de Caldas que a gente pode fazer um governo diferente, um governo voltado para a nossa população. A Veridiana ligou para a gente, muito obrigado. Eu quero encerrar esse bloco com a sua pergunta, Veridiana. E na sequência, após o intervalo, o prefeito Heloísio Lourenço responde. Qual é a sua opinião sobre a manifestação em frente ao Fórum das Famílias dos Presidiários? Já já a gente volta na Hora da Verdade, não sai daí, até já.